Nessa aula, nós iremos importar o desenho que a gente limpou lá no AutoCAD aqui no SketchUp. Gente, eu vou ser bastante sincero com vocês. Essa aula aqui ela é chata e ela é comprida. Então, passa um café, pega uma xícara bem grande e vamos embora, porque essa aula, apesar de tudo, é importante. Então tá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conferir as unidades aqui desse arquivo. Então vamos lá no menu Janela, Informações do modelo. Pronto, aparece essa janelinha aqui com um monte de informação. Vamos selecionar esse último item aqui do lado, Unidades. E pronto. Olha lá, o meu arquivo está em unidade decimal, metro. Perfeito. Por padrão, o SketchUp vem com o formato arquitetura e as medidas em polegada. Jamais deixe o arquivo dessa forma, tá? Por isso que é importante sempre dar uma conferida na hora que você vai iniciar o trabalho, porque por padrão ele vem como arquitetura, tá? Vai que acontece isso com você também. Então deixa lá em decimal, metro. Fechei. E agora a gente vai, de fato, importar o desenho que a gente limpou lá no AutoCAD. Então vamos lá no menu Arquivo, Importar, clica, e aí a gente vai encontrar os arquivos. Olha só, se é a primeira vez que você está fazendo isso, ele vai aparecer dessa forma, tá? Com arquivos 3ds, você não vai encontrar o arquivo que você limpou lá no AutoCAD, vai rolar aquele desespero, meu Deus do céu, não está dando certo. Calma, é só vir aqui nessa listinha aqui embaixo e escolher esse segundo item, Arquivos de AutoCAD. Seleciona ele e aí você vai encontrar aquele arquivo que a gente limpou. No caso dessa aula, é esse primeiro aqui, aula 01, final. E a gente precisa conferir mais uma vez como ele vai importar isso. Então, clica nesse botãozinho aqui, Opções, e aí você vai conferir de novo as unidades, tá? Isso daqui são as unidades que a gente trabalhou lá no AutoCAD, tá bom? E lá no AutoCAD a gente trabalhou em metros, tá? Então, nessa listinha, seleciona metros. Aqui no Brasil, o padrãozão é esse. E o seu SketchUp deve ter vindo desabilitada essa opção. Eu sempre gosto de habilitar, preservar origem do desenho, pois assim o desenho chega aqui no SketchUp no mesmo lugar que ele estava lá no AutoCAD. Pronto, só clicar em OK e aí no botão Abrir, cliquei. Sempre aparece essa janelinha com as informações do arquivo que a gente está importando. Vou fechar. E olha só quem chegou, o nosso desenho lá do AutoCAD. Repare que isso daqui é a origem aqui do nosso arquivo de SketchUp, né? Eu vou abrir aqui o AutoCAD e olha só, a origem está bem aqui no cantinho. Ele importou no mesmo lugar que estava lá no AutoCAD. Isso aqui vai facilitar bastante para a gente localizar, vai facilitar bastante para a gente organizar o desenho. Legal, né? Muito bacana. Então agora, gente, vamos configurar os layers, tá? Então, eu vou abrir aqui a janelinha de layers, vou lá em Janela, Camadas e pronto. Abriu aqui a janelinha com as camadas do nosso desenho e repare só a listinha. Ele importou os mesmos layers lá do AutoCAD. Deixa eu abrir aqui e olha só. Olha aqui a nossa lista de layers. Tá? É a mesma. Só que aqui no SketchUp a gente não vai precisar de todas essas camadas, tá bom? Então eu vou selecionar todas elas, eu cliquei aqui na primeira, com o Shift apertado eu vou clicar na última, olha só, ele selecionou todas, e aí eu vou clicar nesse botãozinho de menos, excluir camada. Tá? Vai aparecer essa mensagem aqui e eu vou deixar habilitada essa primeira opção, mover o conteúdo para a camada padrão. E OK. Pronto. Todos esses objetos agora estão aqui nesse primeiro layer, layer 0. Caramba, Diogo, deletou tudo. Deletei, mas a gente vai mexer nisso, não se preocupe. Então, tá bom. Agora, eu vou agrupar os nossos desenhos, tá? Porque se você perceber, olha só, eu vou clicar aqui numa linhazinha. Cliquei numa linha, está vendo a linha azul? E ele selecionou só essa linha. Isso daqui vai dificultar bastante, tá, para a gente trabalhar. Então, é bom que a gente agrupe cada um desses desenhos, tá ok? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui o zoom. Vou dar um zoom extends, aí.
quando eu clico aqui nesse modelo centralizado, ele vai dar um zoom de forma que enquadre todos os desenhos aqui presentes no nosso arquivo, tá? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui todos os elementos desse primeiro desenho aqui, que é a planta do térreo. Selecionei tudo. Pronto. Agora, com o mouse em cima de algum elemento desse desenho, eu vou clicar com o botão direito. Olha lá, eu cliquei com o botão direito fora de algum elemento. Se eu clicar com o botão direito aqui, que não tem nada selecionado, pronto, ele desselecionou. Então, eu preciso selecionar tudo. Vou até chegar mais perto. Eu vou pegar essa parte aqui que está cheia de elemento e vou clicar com o botão direito, bem em cima deles. Ótimo. E aí, eu vou selecionar essa opção aqui, criar grupo. Gente, é importante criar o grupo? Sim, tá? Eu vou falar isso mais ou menos umas 1000 vezes ao longo desse curso, tá bom? É importante a gente ir agrupando tudo. Isso deixa o nosso arquivo bem mais organizado. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a planta do primeiro pavimento. Selecionei tudo, vou clicar com o botão direito do mouse, criar grupo. Vou fazer a mesma coisa com a planta do segundo pavimento, criar grupo, e com a planta da cobertura, criar grupo. Ótimo. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com esses desenhos das elevações. Ó, eu vou pressionar Shift e clicar nessa linha, porque me parece que ela não foi selecionada, e de fato não foi. Agora sim, ela está azulzinha, ela foi selecionada. Se eu pressionar o Shift aqui no meu teclado, está vendo que aparece um sinal de mais e menos ao lado do mouse? Pois bem, essa linha agora ela está azul, quer dizer que ela está selecionada, mas suponha que você não queira que ela fique selecionada. Basta pressionar o Shift, como eu estou fazendo, e clicar em cima dela. Pronto, ele desselecionou essa linha. Não, mas eu quero que ela esteja selecionada. Então, eu continuo com o Shift apertado, olha lá, apareceu o sinalzinho de mais ou menos, e aí eu clico em cima dela. Ou seja, se você pressionar o Shift, aquilo que está selecionado, se você clicar em cima dele, ele vai desselecionar. E aquilo que não está selecionado, se você clicar em cima dele, ele vai selecionar. Muito útil essa ferramenta, tá bom? E aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou agrupar este desenho aqui também. Agora eu vou selecionar este outro aqui do lado. Ótimo, selecionou tudo e eu vou agrupar. Ótimo. Mesma coisa para essa elevação aqui. Vamos agrupar. Perfeito. E a mesma coisa para essa última aqui. Vamos agrupar. Ótimo, gente. Maravilha. Todos os nossos desenhos estão agrupados. Muito mais fácil de trabalhar nesse sistema, tá? Você clica em qualquer lugar do desenho e ele seleciona tudo. Perfeito, maravilha. Agora, gente, nós iremos criar um layer, uma camada para cada um desses desenhos. Puxa vida, né? Facinho, fica tranquilo. Então, eu vou começar criando uma camada para esse primeiro aqui, que é o desenho do térreo. Tá? Então, aqui na janelinha de camadas, eu vou clicar nesse botãozinho de mais, adicionar camada, e eu vou nomeá-la. O nome dela vai ser DWG térreo. Enter. Pronto, a camada está criada, mas não tem nada dentro dela. Se eu habilitar e desabilitar essa caixinha de visibilidade aqui, repare que nada acontece, né? Então, para a gente colocar esse desenho nessa camada, a gente precisa habilitar a janelinha com as informações da entidade, tá? Então, vamos lá no menu Janela e Informações da entidade. Pronto, olha lá que legal. Eu vou encaixar ela aqui embaixo, tá? Essa janelinha, clica aqui nessa parte superior dela. Se você chegar aqui perto, pimba, ela vai encaixar certinho. E olha só, na hora que você minimiza um, a outra vem. Muito legal isso, né? Bacana. E agora você vai selecionar esse primeiro desenho, a planta de térreo. Pronto. E olha só na janelinha da entidade, já apareceu um monte de informação. E aqui, o primeiro item, camada, ela está em Layer 0 e, de fato, esse desenho está no Layer 0. Né? É só vir aqui nessa setinha aqui do lado e escolher a camada que você quer colocar ela, no caso, DWG térreo. Perfeito! O nosso desenho já está na camada DWG térreo. Então, quando eu habilitar e desabilitar
essa caixinha de visibilidade, olha só, o nosso desenho aparece e some. Muito legal, muito legal. Faça isso para todos, tá? Então, eu vou criar também uma camada chamada DWG, primeiro de pavimento, né? E aí, eu vou colocar esse desenho aqui nessa camada. Olha lá, DWG, primeiro pavimento. Perfeito, olha lá, deu certinho. Vou criar uma outra, DWG, segundo pav. E vou fazer isso com essa daqui. DWG, segundo pav. E vou fazer isso para o resto dos desenhos, tá? Vou dar uma acelerada aí no vídeo. Pronto, gente. Adicionei cada um dos nossos desenhos a uma respectiva camada aqui na nossa listinha, né? Então, vamos ver, ó, térreo. Ele apaga o desenho do térreo. Primeiro pavimento, segundo pavimento, cobertura, vista 1, vista 2, vista 3 e vista 4. Perfeito, cada um dos desenhos aqui está em uma camada. Isso vai facilitar muito na hora que a gente estiver modelando aqui a nossa maquete. Tá legal? Ótimo. Então agora, gente, para finalizar essa aula, eu quero mudar a espessura das linhas, tá certo? Porque olha só, repare que essa linha ela tá bem gordinha, né? Olha só, essa linha ela tá bem grossa e isso traz imprecisão na hora que a gente estiver modelando, tá ok? Então, como a gente faz para resolver isso? Deixa eu minimizar aqui essa janelinha de entidade, vou minimizar também a janela de camadas. Deixa eu melhorar o posicionamento. E agora eu vou abrir uma nova janela que se chama Estilos. Então, vamos lá no menu Janela e olha lá. Estilos. Clica nessa opção. Perfeito. E aí, vamos nessa aba aqui, Editar. Ótimo. E aí, repare aqui embaixo, Perfis. Tá? Isso daqui está dizendo que as nossas arestas têm um perfil com 2 pixels de espessura. Tá? Isso é muito legal, isso é muito bacana, mas nesse momento que a gente vai precisar de muita precisão para modelar essa maquete, isso não ajuda. Então, eu vou desabilitar essa opção de perfil com 2 pixels. E olha só, todas as nossas linhas ficaram fininhas. Tá? Isso daqui pode deixar o nosso arquivo mais feinho, mas com certeza ele vai ficar muito mais preciso. Tá bom? Então, repare também aqui em cima nessa miniatura que tem essas duas setas circulares. Isso daqui quer dizer que esse estilo foi alterado e a gente precisa atualizar. Tá? Então, clica em cima dessa miniatura e ele vai atualizar esse estilo que a gente está usando para visualizar o nosso arquivo. Clica em cima, pronto, ele atualizou. Tem um outro estilo que a gente usa muito, que é esse daqui, arestas posteriores ou grade de linhas. Então, vamos selecionar esse grade de linhas e repare que o perfil aqui também foi desabilitado, também aparece aquele botão com setas circulares para a gente atualizar. Clica nessa miniatura para atualizar esse estilo. Ótimo, maravilha. Olha, aqui tem várias outras, linha oculta, mesma coisa, então eu vou atualizar. Tem esse daqui sombreado, mesma coisa, vou atualizar. Atualizei todos, tá? Olha isso daqui, arestas posteriores também, atualizei todos os estilos, tá bom? Agora, todo mundo está com essa aresta com a espessura mínima, tá? Bem fininha. Bom, gente, então eu vou encerrar essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai posicionar esses desenhos e criar cenas para ele.